Vereadora bolsonarista Mariana Lescano faz declaração que a morte do Papa Francisco foi uma limpeza espiritual, dizendo: não vejo coincidência sua morte no dia seguinte à Páscoa. A quem não cumpre o chamado será retirado. Deus está agindo e tudo que é falso com o tempo será derruado. Existem declarações que me trazem vergonha como evangélico, como cristão que sou. Principalmente quando essas declarações vêm do nosso meio, vêm do nosso povo. Como essa declaração da vereadora Mariana Lescano, que se denomina uma vereadora bolsonarista. E nada contra ela ser bolsonarista, mas contra a sua declaração, Mariana, que me chamou muito a atenção. Você declarou que a morte do Papa Francisco foi uma limpeza espiritual. É isso mesmo? Para você, a morte de Francisco foi um movimento divino de limpeza espiritual? Eu acredito que você, minha querida irmã, no auge da sua prepotência e arrogância religiosa, você também é uma daquelas que acha que Deus pertence apenas a nós evangélicos e que para entrar no reino de Deus precisa ser naturalmente um evangélico, como se o céu fosse nosso, como se nós tivéssemos a chave do reino de Deus, como se Deus não fosse dono da sua própria casa e Ele é quem determina quem é salvo e quem não é salvo, e não nós pastores. Talvez você, no auge desta arrogância, minha irmã, você também entenda que então a casa do Senhor não é a Igreja Católica. A casa do Senhor somos nós. Se somos nós, o apóstolo Pedro disse que esta tal limpeza, o juízo de Deus, ele tem que começar na casa de Deus. Então, se na sua cabeça a casa de Deus é a igreja evangélica, significa que o julgamento de Deus tem que começar pela igreja evangélica, pelos pastores, pelos nossos altares. Deixa eu lhe dar um dado muito importante. Quando o Senhor Jesus esteve aqui nesta terra, sabe em que templo ele entrou com um chicote e disse: vocês estão transformando a casa do meu pai em covil de ladrões? Havia vários templos naquela época, de vários deuses, ali na Judéia. Mas Jesus só fez a limpeza na casa dele. Sabe o que isto significa, Mariana? Significa que Jesus está nos dando uma grande lição. Vamos nos preocupar com a nossa casa. Vamos nos preocupar com a nossa fé. E vamos deixar a fé do outro para o outro. Porque assim como eu não quero que a minha fé seja atacada, assim como eu não quero que quando um pastor morra, algum amigo, irmão católico diga que foi uma limpeza espiritual, eu entendo que eu preciso subir aqui para dizer que a sua frase maldita, beirando a uma frase diabólica, querida irmã, ela não representa a nós evangélicos nesse país. O Papa Francisco teve a coragem de enfrentar a pedofilia dentro da Igreja Católica. Aliás, será que não há pedofilia entre nós evangélicos? Será que não está na hora de nós enfrentarmos esse caso dentro de nossas igrejas também? O Papa Francisco moralizou o Banco do Vaticano, moralizando, portanto, as questões financeiras da igreja que eram obscuras. Será que não está na hora também de nós fazermos a mesma moralização de finanças também em nossas igrejas? Veja, Mariana, nós temos muito que cuidar de nós mesmos antes de nós cuidarmos da fé do outro e da vida do outro. Respeito ao Papa Francisco. Todo respeito é o mínimo possível, por uma única razão: quem ama os pobres, quem cuida do mais necessitado, não importa qual seja a sua religião, ele vai estar mais perto de Deus do que quem acha que Deus está limpando a terra, matando
quem faz o bem.